Olá, sétimo ano! Hoje nós continuamos estudando mais um termo acessório da oração, que é então chamado adjunto adnominal. E esse conteúdo encontra-se no capítulo 20 do material. Inicialmente, então, o que nós precisamos compreender a respeito do adjunto adnominal. Assim como os verbos, eles podem ter adjuntos adverbiais, ou seja, expressões que ajudam a modificar o seu sentido, os nomes também podem ser caracterizados. Nesse caso, trata-se dos substantivos. E quando se utiliza essa forma, essa maneira, os nomes eles podem ser então caracterizados, ampliados e modificados através do uso dos adjuntos adnominais. Então, o que é o adjunto adnominal? O adjunto adnominal é o termo que especifica ou delimita o significado de um substantivo. E quando se trata desse aspecto, nós temos várias classes de palavras que podem estabelecer essa função, podem realizar, desempenhar essa função. Então, o primeiro grupo de palavras é o adjetivo. No caso aqui o exemplo, a cidade receberá equipamentos de vigilância eletrônica. No caso, a palavra eletrônica está caracterizando a vigilância. Pode também ser desempenhada por uma locução adjetiva. Os alunos receberão bolsas de estudo para línguas estrangeiras. Então, bolsas de estudo está, então, caracterizando o tipo de bolsas. O artigo, a cidade superou as expectativas de todos. O as está acompanhando expectativas, que no caso é o substantivo. Pode também ser um pronome adjetivo. Essa praça está sendo reformada desde quando? Então, o essa está acompanhando praça, que também é um substantivo. O outro grupo de palavras que também pode exercer essa função é o numeral. 3 quilômetros separam uma praça da outra. Então, o 3 está acompanhando quilômetros. E também uma oração inteira. Isso significa que é uma estrutura que é organizada com o auxílio de um verbo. Então, as cidades grandes, que não investem em sustentabilidade, comprometem a qualidade de vida dos moradores. Então, o adjunto adnominal ele pode ser desempenhado por várias classes de palavras, pode ser empregado, pode ser organizado de diversas formas. Nós temos aqui o outro exemplo e também uma informação importante a respeito disso, é de que o adjunto adnominal ele pode acompanhar nomes que estejam localizados em qualquer lugar da oração, ou seja, o adjunto adnominal ele pode estar junto de um nome, mesmo que ele esteja no sujeito ou também no predicado, ou seja, independentemente da posição em que ele ocupa dentro da estrutura da frase. Aqui como exemplo nós temos: aquela famosa artista de cinema visitará nossa cidade. Então nós temos o sujeito que é aquela famosa artista de cinema. E o núcleo aqui é artista. Então, todas as palavras que ajudam a compor o seu sentido, que estão junto da palavra artista, são consideradas, são chamadas de adjuntos adnominais. Então, no caso, a palavra aquela, a palavra famosa, a expressão de cinema, são todas palavras que exercem a função de adjuntos adnominais. Por quê? Porque são aqueles que ajudam a expressar o sentido, enfim, a compor o significado da estrutura. Os alunos admiraram a elegância da diretora no dia da formatura.
Então, nós temos aqui a análise do predicado, que é: admiraram a elegância da diretora no dia da formatura. O núcleo do predicado é um verbo transitivo direto, que é admiraram. Objeto direto, a elegância da diretora. Temos o adjunto adverbial de tempo, que é no dia da formatura. Então, aqui nós temos para análise a expressão a elegância da diretora. Então, o núcleo é elegância. E todas as outras palavras que acompanham, então, o termo elegância, são adjuntos adnominais. Então, nós temos o artigo a, que acompanha a elegância, e da diretora, que é uma locução adjetiva, então são caracterizados como adjuntos adnominais. Então, qualquer nome localizado em qualquer parte da oração, ele pode receber um adjunto adnominal. Por isso, trata-se de um termo acessório que o enunciador pode inserir na posição em que julgar necessária para comunicar-se com mais clareza e exatidão. Pelos dois exemplos anteriores, então, vocês puderam também perceber que o adjunto adnominal ele pode tanto ser usado dentro do sujeito, ajudando a compor o sentido para o núcleo, quanto também dentro do predicado. Então, ele pode ser encontrado e também pode ser utilizado em diferentes posições. Aqui nós temos o exemplo. Nossa classe preparou uma exposição maravilhosa. Então, aqui as palavras que estão sublinhadas são substantivos. E as palavras que estão coloridas, ligadas ao substantivo, então são adjuntos adnominais. No caso, a palavra classe, que é um substantivo, está acompanhado pela expressão nossa, que no caso é um pronome adjetivo. Então, o nossa é um adjunto adnominal. Uma e maravilhosa acompanham exposição. Então, nós temos um artigo e um adjetivo. Então, as duas palavras que acompanham a exposição, que estão aqui em azul, são também adjuntos adnominais. Limpando minha gaveta, encontrei alguns cadernos, uma borracha velha, muitos lápis de cor e esta foto desbotada. Aqui no outro exemplo também, minha gaveta. Nesse caso, um pronome, minha acompanha gaveta. Alguns cadernos, alguns também acompanha caderno. Uma borracha velha, uma e velha acompanham borracha. Muitos e de cor acompanham lápis. Esta e desbotada acompanham foto. Então, todas essas palavras que estão aqui colocadas de forma colorida, que acompanham o substantivo, que estão ajudando a compor o seu sentido, são adjuntos adnominais. Temos aqui o exercício 4 da página 95, que diz assim: compare as frases a seguir. Uma cidade sustentável traz qualidade de vida para seus moradores e aquela cidade é sustentável. Na letra A, em cada uma delas, a palavra sustentável está localizada no sujeito ou no predicado. Então, aqui na frase 1, ela está no sujeito, uma cidade sustentável, e na frase 2, no predicado. Aquela cidade, sujeito, é sustentável, predicado. Na letra B, nos dois casos, a palavra sustentável caracteriza o núcleo cidade. Sua função sintática é a mesma nas duas ocorrências? Explique. Não. Apesar dela ser usada para caracterizar um nome, a palavra ela tem funções diferentes. Na primeira delas, ela é um adjunto adnominal. Por quê? Porque ela acompanha o termo cidade. E em 2, ela é um predicativo do sujeito, porque nós temos ali um predicado nominal. Na letra C, em qual das orações a palavra sustentável poderia ser retirada sem causar prejuízos para a estrutura da oração? No caso, na frase 1, pois ela é um termo acessório, nós poderíamos perfeitamente manter a estrutura assim: uma cidade traz qualidade de vida para seus moradores. Não teríamos problema em relação à estrutura.
Na letra D, em qual das orações a palavra sustentável poderia ser retirada sem causar prejuízos para o sentido da oração? Para o sentido, em nenhuma delas, porque na primeira, no caso, não é qualquer cidade que promove a qualidade de vida, apenas a sustentável, e na segunda ficaria incompleta, aquela cidade é. Então, é necessário o uso da palavra. A 5, da página 95, um objeto pode receber diferentes caracterizações. Então, ele pode ser predicativo do objeto, que é quando nós temos uma característica temporária atribuída ao objeto, e um adjunta nominal, quando é uma característica própria e permanente do objeto. Então, assinale nas frases se o termo demarcado atua como PO ou AA. Encontramos o livro de ciências no fundo da prateleira, ele é um adjunta nominal, não tem como ele ser de outra matéria, ele é permanente de ciências. Encontramos o livro perdido no fundo da prateleira, na letra B, é predicativo do objeto, por quê? Ele está perdido, ele não é sempre, não é uma característica permanente dele. Considero o Lucas meu melhor amigo. Ali nós temos também o predicativo do objeto, porque é uma característica temporária. Na letra D, já me acostumei com meu melhor amigo Lucas e todas as suas manias, então é adjunta nominal. E a polícia capturou aquele ladrão vivo, também é algo que é temporário. A polícia capturou aquele ladrão famoso, e então é um adjunta nominal. Na 4, indique se o termo em destaque exerce a função de predicativo do sujeito ou adjunta nominal. Então, nós temos aqui nossa cidade é sustentável, é predicativo do sujeito. Visitei a cidade sustentável paranaense, é um adjunto nominal. Trata-se de um projeto inviável, aqui é um adjunto nominal porque está caracterizando o projeto. E seu projeto continua inviável, é um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica para o sujeito que está no predicado. Transforme a frase de forma que o predicativo do objeto se torne um adjunto nominal, isso no exercício 5 da página 98. A turma encontrou a praça suja, então fica assim, a praça suja desagradou aos meninos. Na 7 da página 98, o Brasil Jovem está curtindo o vestibular. Então, nós temos aqui o Brasil Jovem e o vestibular. A letra D é a resposta correta, pois trata-se de um adjunto nominal e objeto direto. A questão 8, as empregadas das casas saem apressadas, de latas e garrafas na mão, para a pequena fila de leite, os termos destacados são, respectivamente, o predicativo do sujeito, saem apressadas, e adjunta nominal, no caso, caracteriza a fila de leite. A tarefa da aula de hoje, exercícios 2 e 3, da página 94, 1 e o 2, da página 97, e o 3, da página 98. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.